A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, ô glória. Aqui quem vos fala é seu irmão Emerson, no canal Momento Único Oficial, com 2 Fs, glória a Deus, aleluia, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, é um momento muito especial, um momento verdadeiramente único estar aqui para falarmos da palavra de Deus, para revelarmos qual é a boa e agradável vontade do Senhor. Eita glória, meus irmãos, como é bom estar aqui com vocês. 4 de junho, 4h10 da manhã, glória a Deus, uma quinta-feira estamos aqui, um pouco frio em São Paulo, mas estamos aqui para levar às pessoas a palavra de Deus que está em Salmos 95, 3, 4, 5, 6 e 7. Eita glória, meus irmãos, que palavra linda, porque diz assim: porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Se é o mar, seu é o mar, ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o vosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz. Tremendamente esta palavra. Fazia muito tempo não ouvia uma palavra desse tipo, cujo título é Convite ao Culto. Irmãos, os Salmos é um verdadeiro culto. Salmos é um verdadeiramente culto, aleluia, ao nosso Deus, porque ele é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Irmãos, esse aqui Deus está nos chamando a um culto que dizem racional porque tem entendimento, racional porque é o correto. E esse culto ao Senhor de adoração, muitas vezes oramos por orar por obrigação ou por, sei lá, por outra coisa, a não ser de adoração a Deus. Porque adoração a Deus, meus irmãos, ela tem que vir do coração. Adoração a Deus, ela tem que ir independente do momento, se é um momento ruim, se é um momento bom, qualquer momento, a adoração tem que ser enviada ao Senhor. Porque olha só, de tão grande e poderoso que ele é, e diz assim, ó, nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Agora imaginamos nós na época da criação do mundo. Nós nem existíamos e somente existia Deus. Deus, a palavra, Senhor Jesus, o Espírito Santo que pairava sobre o abismo nessa terra e os anjos que fazem o trabalho de Deus. Quando Deus formou esse mundo, irmãos, era trevas sem forma, vazia. Mas o Senhor, ele criou vida. O Senhor, ele fez toda a natureza. O Senhor, ele fez tudo que nós vemos aqui. E isso nem se compara com a beleza do céu. Porque muitas vezes nós queremos saber de nós mesmos. Muitas das vezes as pregações são só sobre nós, só sobre o homem, sobre a mulher. As pregações de hoje em dia, os cultos de hoje em dia é somente sobre nós, somente o homem, que é a peça principal. Mas não, a peça principal é Deus.
Deus, ele é principalmente mais importante do que tudo. Percebe bem, quando Deus ele fez a criação, ele criou a separação de terra e a água. Imaginamos que esse mundo só existisse água. E ele fez a separação, ele fez fluir, fez brotar a terra da água e separou a água de cima, a água de baixo. Ele fez tudo aparecer, as naturezas, os animais dos mares, os animais das terras, tudo ele fez perfeitamente. E depois ele nos criou como sua imagem. Agora percebe bem um ponto que nós não adquirimos. Ele criou tudo isso para quem? Para nós. Ele criou tudo que ele criou para que nós ficássemos na terra, firmes, em obediência e louvor a ele. Ou seja, se ele manda todas as coisas e ele nos criou, ou seja, ele nos criou para adoração ao teu grande e poderoso nome, assim como ele criou os anjos, para que os anjos o adorem. Agora vejam bem, hoje em dia nós estamos vivendo num tempo onde governos, onde o anticristo usa governos, o anticristo usa pessoas para que não haja mais respeito. Eita, agora apertou. O sistema do anticristo ele é tão forte porque o mundo ele jaz no maligno. Ele criou um sistema tão forte para tirar o respeito ao próximo, o respeito ao pai, o respeito à mãe, o respeito a todas as coisas boas, o respeito principal a Deus. As pessoas elas se deixam levar para coisas vis, as pessoas se deixam levar para coisas que não vai te edificar. O inimigo, como diz na palavra, o inimigo ele tirou o entendimento das pessoas sobre o evangelho de Deus. Ou seja, o evangelho de Deus ele é respeito. O evangelho de Deus ele é adoração a Deus, onde Deus é o único que deve ser adorado. Deus é a única fonte de vida que nós temos. Por quê? Porque além de Deus nos dar o fôlego da vida, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que o inimigo ele veio para deturpar esse caminho. Ou seja, as pessoas que estão nascendo, as pessoas que estão vindo, elas estão sendo doutrinadas a não respeitar os pais, ela está sendo doutrinada a não respeitar a Deus, ela está sendo doutrinada a não respeitar o próximo. Porque Jesus diz, os 2 maiores mandamentos é amar a Deus acima de tudo e de todos, e depois amar o próximo como a ti mesmo. E hoje em dia está tão deturpado tudo, o mundo inteiro está deturpado porque o inimigo ele está tomando espaço. Por quê? Porque ele sabe que a hora dele está chegando. E nós, cristãos, nós temos que ter adoração a Deus, voltar à essência de adorar a Deus, à essência do culto a Deus. Porque, meus irmãos, sem adoração verdadeiramente de coração e sem o culto verdadeiramente racional a Deus, para nada adianta. Para nada adianta, porque a palavra diz em Coríntios, ainda se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, de nada seria. Mas as pessoas elas se esquecem do verdadeiro amor, elas pensam que amor é fazer o que quiser e Deus vai amar elas da mesma forma. Ele ama sim, mas veja bem o perigo que isso invoca, porque mesmo as pessoas fazendo coisa errada e sabendo que está fazendo coisa errada, elas pensam que Deus vai os amar do jeito que elas estão fazendo. Não, não é verdade. Deus ele vai te amar de acordo com a palavra dele. Deus ele vai te amar de acordo com ele sempre colocou o caminho reto nas tuas mãos, na tua frente, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E muitos estão pregando sobre isso, muitos estão falando sobre isso e as outras pessoas estão acreditando, porque Deus ele me ama, Deus ele faz isso, Deus é isso, Deus é aquilo. Não, Deus ele vai te amar se você amar a palavra de Deus. É verdade, Deus ele ama
quando alguém ama a palavra de Deus, porque Jesus, quando estava vivo aqui na terra, estava numa festa do primeiro milagre, os discípulos falaram, mestre, mestre, tá seu pai e sua mãe aí. Ele disse, quem é meu pai e quem é minha mãe? Todos os que estão aqui, que amam a palavra de Deus, esse é meu pai e esse é minha mãe. Porque muitos estão deturpando, estão trocando, estão invertendo os valores, porque hoje o mal se transformou em bem e o bem se transformou em mal, mas na cabeça de quem não tem Cristo, e esses que não têm Cristo, ele está querendo ensinar o mundo a odiar Cristo, está ensinando o mundo a odiar as coisas boas, as coisas que é reto na presença do Senhor. Mas lembre-se, eu tenho uma palavra que Deus está mandando dizer, certo, ele sempre vai ser certo, o errado, ele sempre vai ser errado, o bom, ele sempre vai ser bom, o mal, ele sempre vai ser mal, porque em Apocalipse diz, quem é santo se santifique mais ainda. Daí a diferença, porque muitos estão aprendendo coisas erradas, estão passando isso na igreja, estão espalhando isso para os irmãos, e os irmãos sem conhecimento das escrituras, igual diz Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é falta de conhecimento, é falta de vontade de adquirir o conhecimento de Deus, a boa, agradável vontade de Deus. Eita glória, meus irmãos, está muito perigoso, porque muitos estão se perdendo por falta de conhecimento, por falta de leitura das escrituras, porque muitos querem um evangelho fácil, o evangelho de alegria, o evangelho onde tudo é festa, que você está em pecado, você está errado, mas você diz no teu coração, Deus me ama do jeito que é. Não, Deus ele não te ama do jeito que é, Deus ele te aceita do jeito que é, para que ele possa transformar a sua vida e fazer do jeito que ele quer. Meus irmãos, a palavra diz que vamos ter surpresa. Muitos que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Está a palavra viva. O reino dos céus não entrarão em muitas coisas que estão escritas aqui nessas escrituras. Isso aí é um culto, é uma palavra para outro momento. Meus irmãos, muitos estão sendo enganados. O sistema maligno, ele está deturpando a palavra de Deus, ele está tirando a correção, ele está tirando o arrependimento, ele está tirando a adoração a Deus para colocar tudo que é coisa do mundo, tudo que não presta, tudo que não envolve a Deus para que seja adorado. Prestem atenção em propagandas, principalmente em propagandas, principalmente nas escolas, estão ensinando coisas que não é de Deus, e muitos pais estão com a cabeça longe e não prestam atenção nos filhos aprendendo coisas, porque a Bíblia diz, lá em Mateus 10:35, a Bíblia diz, olha só o que a Bíblia diz, o próprio Jesus falou, eu vim trazer espada, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Por quê? Porque Jesus ele veio tirar só o que é dele, só quem aceita ele, só quem aceita a palavra dele, que a palavra de Deus diz. Vai ter momentos que pai serão contra filho, filho contra pai, filha contra nora, contra mãe, contra todo mundo, por causa do quê? Do evangelho de Jesus, porque a deturpação está tão forte que todos estão aprendendo que não serve. E, olha, eu vejo na internet igrejas onde tem sala VIP, igrejas onde que tem só para você, banheiro só para você. Meu Deus, o que é isso? Onde nós chegamos? Onde nós chegamos com o evangelho de Cristo? Mas Cristo, ele está às portas, num abrir e fechar de olhos. O culto racional ao Senhor não é pular, ficar fazendo firulinha, tem tanta coisa, meu Deus, é só o sangue de Jesus. Abram os olhos, porque a adoração ao Senhor, ela vem de dentro. A adoração ao Senhor é quando nós nos convertemos. A adoração ao Senhor é quando nós fazemos a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Fazer o que é certo, o que é correto. Hoje em dia, muitos querem ganhar vantagem em cima dos outros. Eu vejo
Eu trabalho em comércio, eu vejo a atitude das pessoas, a atitude dos clientes a todo momento e todo dia onde eu trabalho. Eu vejo a atitude das pessoas. Tem pessoas que querem ganhar vantagem em tudo. O preço na prateleira por causa de um erro, de um preço. E no sistema outro, mas elas querem pagar o valor que está lá, que está incorreto, mas não querem admitir que no sistema já mudou. O que Deus está querendo dizer? As pessoas estão caminhando com o velho homem, não quer caminhar com o novo que Jesus tem. Jesus, ele sempre vai ter coisas novas, mas as pessoas querem as coisas antigas. E as coisas novas, elas não entram porque tem espaço para as coisas antigas. Eita glória, o velho homem está lá, nunca saiu de lá. O mundo está lá, nunca saiu de lá. Mas o reino de Deus, ela não entra no coração, porque o mundo ainda está lá. E dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Amém? Pensem nisso. Essa é uma palavra forte e profética, porque os fins dos tempos estão aí. E as pessoas não estão se dando conta do que está acontecendo em derredor. Mas estamos aqui para pregar a palavra e pregar o que é certo e justo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. E nesse momento o Espírito de Deus está dizendo às igrejas. Quem é as igrejas? Nós. Nós somos a igreja. E o Jesus vai nos arrebatar. Mas nem sempre aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Toma posse dessa palavra. Ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém? Que palavra maravilhosa. Meus irmãos, muito obrigado por estar aqui conosco. Aqui quem vos fala é seu irmão Emerson e mais um Momento Único. Momento Único oficial com 2 Fs. Eita glória de Deus, dá aquele joinha para que o canal possa entender que esse vídeo ele é relevante. A palavra do Senhor ela é relevante em todos os sentidos, todos os aspectos, na profundidade, na largura, no entendimento, no sentimento, na mentalidade, na inteligência, em todos os momentos. A palavra de Deus, ela sempre foi viva, sempre vai ser viva e sempre será viva e eficaz para as nossas vidas. Amém? Obrigado, meus irmãos. Chegamos mais ao final de Momento Único. @Momento Único oficial com 2 Fs. Se inscreve no canal e dá um joia. Até mais.